Olá, minha gente, boa noite. Boa noite. Estou aqui para mais uma live. Bom, para quem está chegando agora, para quem já foi avisado e está ligado nas lives desde o início da semana, essa é a semana da fertilidade, o conteúdo de lançamento da campanha Gravidez na Minha Hora, que é um oferecimento da farmacêutica Ferrin. E hoje a gente vai falar sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. E eu não vou falar sozinha, né, gente? Vou falar com quem entende do conteúdo técnico da coisa, que é o médico especialista em reprodução humana, o Dr. Rodrigo Rosa Feríssima, que eu tô super feliz de falar com ele, porque eu já o conhecia, de tanto seguir, enfim, ver tudo que ele posta e me informar, tá bom? Então, vamos começar? Deixa eu chamar o Dr. Rodrigo aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos ver se ele já tá por aqui. Olá, doutor Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Pamela. Boa noite a todos. Muito prazer. Deixa eu tirar esses comentários daqui. Maravilha, que assim consigo vê-lo melhor. Prazer, né? Prazer. O prazer é meu. Para mim é uma Muito, felicidade. muito legal. Convite da Ferrin, o seu convite, para a gente falar de um tema tão importante para as mulheres, né? Então, para mim, eu fico muito feliz mesmo de poder falar sobre esse assunto. Que maravilha. Eu já te conheço de te seguir. Você traz um tema muito interessante. Eu já deixei claro aqui que, além de eu ter sido convidada para falar sobre o conteúdo emocional desses assuntos, eu já fiz congelamento. Então, eu conheço um pouco dessa história. Então, é gostoso porque a gente consegue trocar e eu fico mais familiarizada e consigo também transmitir com um pouquinho mais de facilidade para o pessoal, né, doutor Rodrigo? Sim, sim, isso é bom, né? Porque envolve muitos aspectos emocionais para a mulher e o fato de você ter vivenciado tudo isso, você tem ainda mais credibilidade em tudo que passa também, né? Além do conhecimento técnico pela profissão, mas pela própria experiência pessoal. Aqui tem umas perguntinhas que o povo deixou na caixinha aqui para fazer para você. Posso chamar de você, né? Para Pode, ficar assim pode. mais perto, tá? Então Olha, eu vou lendo essas perguntinhas e também vou acrescentar algumas aqui que eu sinto e que eu senti na pele e algumas dúvidas que possam surgir. A primeira pergunta que eu tenho aqui: quais exames a mulher deve fazer para descobrir como está a sua fertilidade? Mas eu quero, junto com essa pergunta, te fazer outra. Normalmente, quando a gente vai ao ginecologista, normalmente, os exames que são pedidos, sorologias, né, vão fazer o Papa Nicolau e tudo mais, nunca me pediram esse antimileriano na vida. Eu só fui me deparar com esse pedido ali quando eu fui para um processo de congelamento. Eu queria saber se só eu levo esse susto, ou se muitas outras mulheres também, quando chegam ali, falam: caramba, nunca me pediram esse exame, não sabia que a minha reserva era tão baixa, enfim. então vamos lá. Primeiro ponto é definir infertilidade. Então, infertilidade é o insucesso na obtenção de gravidez após 12 meses de relações sexuais sem nenhum método contraceptivo, tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual. Então, depois de 12 meses que não teve a gravidez, aí a gente chama de infertilidade. E aí, por essa definição, eu não tenho como falar que determinada pessoa é ou não infértil antes dela tentar por esses 12 meses. Então, se Uhum. alguém perguntar assim, como eu descubro minha fertilidade? Só tem um jeito, tentando, e depois de um ano eu falo, você não conseguiu engravidar, então você apresenta infertilidade. Mas, e a infertilidade a gente sempre fala que é do casal, então muitas vezes os fatores Isso. mas do ponto de vista feminino, é isso. Agora, o que a gente tem que identificar são os fatores de risco para a infertilidade. Então, algumas doenças a gente já sabe que são as principais causas de infertilidade e que a mulher pode ter uma predisposição, uma dificuldade maior. Então, endometriose tem histórico? Pode ter infertilidade.
Síndrome dos ovários policísticos, pode ter infertilidade. Já teve alguma doença ginecológica com infecções, corrimentos de repetição, algum quadro que deu febre, ou seja, algum indício de doença inflamatória pélvica, pode ter infertilidade. Cirurgias prévias no abdômen, tudo isso pode levar à É infertilidade. mesmo? Mas algumas mulheres com todos esses fatores podem engravidar no primeiro mês. Só que quando a gente compara aquelas mulheres que não têm histórico nenhum, e aí vão tentar engravidar, geralmente são as que engravidam mais rapidamente. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, então, que eu acho que quando a gente, quando a mulher vai no ginecologista geral, ele se preocupa muito nas questões de doenças ligadas a câncer de colo do útero, então faz o exame preventivo, faz um ultrassom transvaginal que pode tentar identificar miomas uterinos, até cistos patológicos no ovário e tudo isso. Mas não tem, nesses exames, não tem como identificar algumas situações. Então, por exemplo, a mulher que está usando contraceptivo hormonal, ela não tem como ser avaliada se ela está ovulando adequadamente ou não, não tem como ela saber como é que está todo o eixo hormonal. Tem mulheres que têm endometriose e esses exames não vão apresentar, então são exames mais específicos. Saber como é que estão as trompas também tem exame específico, que é a histerosalpingografia. Então, na verdade, aquela consulta ginecológica geral, de rotina, tem que focar muito mais em cada situação para colocar as situações de risco, tá? Do que propriamente falar, você está fértil e você engravida a hora que quiser. Porque essa resposta nenhum ginecologista vai poder dar. Agora, um outro ponto. O que é o hormônio antimileriano? O hormônio antimileriano é um marcador, então é um hormônio produzido pelos folículos que estão nos ovários. Então a mulher nasce com todo estoque de óvulos, com todo estoque de folículos. Essa perda de folículos acontece mesmo antes da primeira menstruação, então acontece desde o nascimento, é um processo fisiológico em que a mulher vai perdendo esses folículos e o hormônio antimileriano, então, é um reflexo desse número de folículos. Quanto maior é o estoque de óvulos, de folículos, que é a casinha do óvulo, maior vai ser esse hormônio antimileriano. Então, o hormônio antimileriano é para avaliar reserva ovariana e não fertilidade. A chance de gravidez mensal, espontânea, de uma mulher de 30 anos, por exemplo, que tem uma baixa reserva ou uma alta reserva ovariana, é a mesma. Por quê? Porque ela pode ter uma caixa d'água cheia, a outra vazia, mas a hora que ela abre a torneira vai sair um óvulo por mês. Só que essa que tem a caixa d'água vazia vai terminar mais cedo. E uma hora essa torneira não vai sair mais água nenhuma. A outra vai ter muita água ainda por muito mais tempo. Então, essa é a diferença. A chance mensal é a mesma, que depende da idade da mulher. Então, quando a gente fala em prognóstico de gravidez, sem ver nenhum exame, sem saber nada, com uma única pergunta, a gente já tem uma resposta do principal fator. Qual é a sua idade? Ah, eu tenho 25 anos. Ápice da fertilidade. Não, eu tenho 40 anos. Você vai ter dificuldade para engravidar com um prognóstico muito mais difícil. Pode engravidar no primeiro mês? Pode, mas aí já não é mais regra, é exceção. Então, essa é a primeira condição. Mas quando tem alguma doença prévia ou algo que seja diagnosticado, aumenta a incidência de infertilidade. E eu queria saber o seguinte, você tem observado mulheres com que faixa etária que procuram congelamento de óvulos? E eu queria saber o que é o congelamento de óvulos, que forma você pode explicar para quem está nos assistindo e não tem a menor ideia do que se trata. Te pergunto isso porque, dentro na minha expertise, do que eu percebo, eu vejo as mulheres cada vez mais resolvendo, ou se posicionando para viver a maternidade tardia, né, comparado a tempos atrás. Então, hoje, a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, ela está ali multifacetada, equilibrando um monte de pratinho, como eu costumo dizer, e ela vai muitas vezes jogando, procrastinando, né, jogando um pouquinho lá para frente essa gravidez,
e esquecendo, né? A gente fala que hoje a mulher tem uma sensação de tanto controle, né, doutor Rodrigo? Então, eu tô com um pouquinho de ruga, faço um botox, dou um jeitinho aqui, pinto meu cabelo, faço ginástica. E a gente esquece, né, desse relógio biológico, desse tempo do corpo. E eu queria que você me falasse se você percebe essas mulheres mais velhas chegando até você, né? Falando, bom, e agora o que eu faço? Tentei, como você disse, né? Tô tentando, não estou conseguindo. O que eu faço? Congelo óvulos, vou para a FIV e também explicasse o que é o congelamento de óvulos, por favor. Então, realmente houve uma mudança social muito importante nas últimas décadas. A mulher deixou para engravidar mais tarde. Então, em 2001, os dados do IBGE mostraram que a idade da primeira gestação no Brasil, a idade média, era de 28 anos. Em 2011, já passou para 31 anos. Então, teve uma mudança em uma década importante. E a boa parte das mulheres realmente estão deixando para engravidar até após os 35 anos. Interessante que uma pesquisa mostrou que a principal causa do adiamento da maternidade é a busca pelo parceiro ideal. E a segunda por motivos profissionais. Então, esses são os dois principais motivos para as mulheres adiarem a gestação. E aí, a grande questão é que o relógio biológico não mudou de acordo com a mudança social. Então, a mulher continua nascendo com todo o seu estoque, esse estoque vai diminuindo e vai perdendo em qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em mais erros genéticos e também menor energia para gerar embriões. Então, a chance de gravidez vai caindo ao longo do tempo e essa queda é mais abrupta, principalmente após os 35 anos, e vai aumentando também o índice de abortos, justamente por esses erros genéticos, aumentando também o índice, né, a prevalência de nascimentos de bebês com síndromes cromossômicas, tudo ligado à idade do óvulo. Então, a gente sabe que esse processo é biológico e por melhor que for as condições de saúde da mulher, que se cuida e faz academia, tem uma alimentação balanceada, cuida da pele, tudo perfeito, o óvulo continua envelhecendo. Então, a gente sabe que realmente não tem nada para fazer parar esse processo. A gente pode melhorar algumas condições, mas a idade ainda tem um peso muito grande em relação à qualidade dos óvulos. E a única forma de parar o tempo é através do congelamento de óvulos. Então, deixar de menstruar, usar anticoncepcional, a gravidez, nada faz parar esse envelhecimento natural e constante. Tá? Então, menstruar ou não menstruar não faz diferença para essa perda de quantidade e qualidade. E aí, o congelamento de óvulos é um processo em que a gente vai fazer um estímulo ovariano, e a gente tem a retirada, então, dos óvulos desses folículos que cresceram. Então, como funciona tudo isso? A mulher tem mensalmente a disponibilidade de mais ou menos 1.000 folículos por mês, usando ou não usando. Desses folículos, a grande maioria é tudo microscópico, mas alguns ficam disponíveis e que a gente pode estimular. Em condições fisiológicas, cresce um único folículo naquele mês que vai liberar o óvulo. Se ela usa um contraceptivo hormonal, por exemplo, simplesmente esse folículo não cresce, mas ele estava lá. E os outros folículos continuam pequenos. Depois desse fim desse ciclo menstrual, todos aqueles folículos, aquele lote de folículos são perdidos, eles degeneram e surge uma nova onda de folículos, um novo lote. E o que a gente faz, então, no congelamento é administrar o mesmo hormônio que é fabricado naturalmente no corpo para estimular o crescimento de um folículo, mas que possa estimular outros folículos. Então, a gente chama de folículo dominante, o folículo que cresce, então vão crescer vários folículos dominantes. Dessa forma, então, a gente faz a retirada desses óvulos com uma agulha acoplada a um ultrassom transvaginal. É um procedimento simples, dura 15 a 20 minutos, é com sedação, então a mulher não sente nada durante o procedimento. Então, essa agulha entra diretamente no ovário por via vaginal e faz, então, a coleta desses óvulos. É perdido
o estoque de óvulos? Não. Então, muita gente tem a pergunta de falar, se eu coletei 10 óvulos, será que eu estou antecipando a minha menopausa em 10 meses, porque eu já tive 10 óvulos? Não. Nós estamos coletando os óvulos que não cresceriam naquele mês, os folículos que não cresceriam e que seriam perdidos. Então, nós estamos aproveitando o lote que só teria um folículo, só que a gente aproveitou aquele mês. Então, é assim que funciona o congelamento. Começa quando a mulher menstrua, faz um estímulo hormonal acompanhando o crescimento desses folículos com ultrassom seriado, geralmente 3 a 4 ultrassons num período aí de 11, 12 dias, e aí faz então a coleta de óvulos entre 13 e 14 dias que menstruou. Fez a coleta de óvulos, dia seguinte, vida normal. Então, o processo inteiro são 4 ultrassons e a coleta. É um procedimento extremamente simples. Esses óvulos, então, vão ficar congelados no laboratório e a chance de gravidez com esses óvulos sempre vai depender de 2 fatores. Idade que esse óvulo foi congelado e a chance de gravidez não depende mais da idade que a mulher vai usar os óvulos, se ela precisar usar. Então, se eu te congelei óvulos aos 35, eu posso receber esses óvulos aos 40, 42 ou 45, que a chance de gravidez vai ser a mesma. E a quantidade de óvulos, que depende da reserva ovariana. Geralmente, para a grande maioria das mulheres, quanto mais jovem, maior vai ser a reserva. Então, o prognóstico de gravidez com óvulos congelados sempre vai depender desses 2 fatores. Idade e quantidade de óvulos. E quanto antes e mais óvulos... Eu queria fazer 2 perguntas sobre isso. Existe alguma uma variável, uma variação de ciclo, por exemplo? Então, eu estou lá num ciclo, você vai avaliar a qualidade dos meus folículos. Pode ser que esse ciclo eu esteja, sei lá, eu tenha mais folículos ali aparecendo, eu tenha mais possibilidade de óvulos do que o outro. O que difere? Isso é inexplicável? Fatores externos, fatores internos? E qual é o óvulo que pode ser congelado? Tem um tipo de óvulo que não pode ser congelado? Você conseguiu retirar 6 óvulos. São 6 que serão congelados ou tem algum critério que faz com que alguns não sejam e outros sim? Então, em relação à primeira pergunta, é extremamente variável o número de folículos disponibilizados por mês. Então, existe um padrão, de acordo com a reserva ovariana da mulher, que pode ser avaliada através do hormônio antimileriano. Hormônio antimileriano, só para já deixar aqui mais uma dúvida que é muito comum, ele é um hormônio que é dosado no sangue, não depende do dia do ciclo menstrual, então a mulher pode colher em qualquer dia do ciclo, não precisa estar menstruada para colher esse exame, e a única recomendação é não colher quando está em uso de contraceptivo hormonal, porque ele, na verdade, muda o valor daquele hormônio antimileriano, então ele dá um falso resultado. Então o ideal para quem quer hoje, usa anticoncepcional. Fala, eu quero avaliar minha reserva ovariana. Faz a dosagem do hormônio antimileriano, e eu acho fundamental, todas as mulheres deveriam fazer, principalmente após os 30 anos, para quantificar como é que está o seu estoque de óvulos, e parar por 2 meses o anticoncepcional. Aí dosa. Tá? Aí dosou, tá bom, eu tenho 32 anos, dosei, tá super bom? Ótimo. Melhor para você ter um planejamento financeiro, um planejamento familiar. Agora, está abaixo do esperado para a minha idade. Então, eu vou ter que rever os meus planejamentos, as minhas prioridades. Então, o hormônio antimileriano serve para isso. E aí, de acordo com a reserva ovariana, pode ter ciclo que vai responder melhor e pior. Então, o ideal é fazer essa contagem de folículos e estimular na melhor contagem possível para aquela mulher. Então, pode ter um mês que não esteja tão bom, é melhor, às vezes, esperar o próximo mês, como se fossem ondas no mar. Nem toda onda tem o mesmo tamanho, então eu tenho que surfar a melhor onda possível para aquela praia. A praia é o hormônio antimileriano, que eu já sei mais ou menos qual é o padrão de ondas que eu posso ter naquela situação. E segunda pergunta. A gente tem um estímulo ovariano dos folículos. Nem todo folículo vai crescer com tamanho adequado
E, dependendo do tamanho do folículo, sabemos que tem óvulo maduro e, dependendo do tamanho do folículo, não é óvulo maduro. Então, o óvulo pode ser coletado, mas a gente vê que ele não é maduro. Óvulo maduro é o óvulo que está pronto para ser fertilizado pelo espermatozoide. Então, somente os óvulos maduros é que vão ser congelados. E quando a gente fala no número de óvulos que devem ser congelados para dar uma estimativa de gravidez, quando for utilizar esses óvulos, sempre vai ser baseado no número de óvulos maduros. Óvulos que não é maduro, eles não vão gerar embriões e bebês. Quem que pode congelar os óvulos? Qual é a mulher que ela pode, na sua opinião, ela deve fazer esse congelamento? O congelamento de óvulos, eu acho que é a grande arma que a mulher tem hoje para manter a sua autonomia, para manter a sua liberdade, para não ficar aquela corrida contra o tempo e aquele desespero, que a gente sabe que muitas mulheres chegam numa idade que já tem uma condição difícil de gravidez e que bate o desespero e que aí não tem muito o que fazer nessa situação. Mas qualquer mulher pode congelar óvulos? Sim, qualquer mulher, quanto antes, melhor. Agora, imagina que você tenha 25 anos e você fala, eu quero congelar óvulos. Estatisticamente, a chance de você usar esses óvulos vai ser baixa. Então, nessa idade, não seria uma idade que a maioria das mulheres deveria acolher, exceto em algumas situações. Sempre saber o histórico pessoal e familiar. Então, tem histórico de menopausa precoce na família? Ah, minha mãe entrou na menopausa com 35 anos. Opa, já fica ligado, porque talvez você tenha uma falência ovariana prematura por causa genética. Então, nessa situação, antecipe o congelamento de óvulos se for adiar a gravidez. Teve uma cirurgia do ovário. Ó, tirei uma parte do ovário na adolescência, por um cisto. Operei endometriose. Ou seja, qualquer situação que perca folículos ovarianos, que tem uma menor reserva, tem que ficar mais atenta. Agora, de forma geral, não tem fator de risco, dosou o antimileriano está adequado para a idade, está dentro da média adequada, a gente considera congelar até os 35 anos, porque é onde tem a maior chance possível de gravidez no futuro com esses óvulos. E eu sempre falo que o congelamento é um seguro que você paga para não usar. Igual o seguro de um carro. Você não quer bater o carro, você não quer que ninguém roube seu carro. Mas se roubarem, se baterem, você fala, que bom que eu fiz esse seguro. O congelamento de óvulos é a mesma coisa. Ou seja, ele te dá uma chance maior de gravidez no futuro, caso não aconteça o que estava previsto ou que era o desejável. E aí que vem a questão. De todas as mulheres que começam a tentar engravidar aos 35 anos, 85% vão conseguir ter um filho, 60% vai conseguir ter até 2 filhos e 30% vai conseguir ter até 3 filhos. E sempre alguém vai falar, ah, mas eu consegui 3 filhos e muito rápido. Sim, você caiu nessa porcentagem, mas tem outras mulheres que você não está considerando que não caíram. Agora, se a mulher pretende, então, começar a tentar engravidar aos 38, a chance de conseguir um filho já caiu para 75%. Ou seja, 1 em cada 4 mulheres já não consegue mais ter um filho só porque ela começou a tentar tarde. Puxa, mas eu tô super bem aos 38 anos. Imagina, você tá me chamando de velha. Do ponto de vista reprodutivo, infelizmente é. Então, a gente tem que colocar essa situação. Então, quando a mulher tem um planejamento familiar, que ela fala assim, pretendo ter 2 filhos. Então, você tem que começar a considerar ou engravida antes, porque você pode não conseguir ter os seus 2 filhos, ou congelar óvulos. Então, é sempre essa situação. Então, meu marido nem sabe se quer ter filhos, ou eu não sei se eu quero ter filhos. Quantas mulheres não sonham com a gravidez aos 35 anos e depois com 38 bate ali um estalo que vê todo mundo engravidando e alguém muito próximo e de repente fala assim,
quero ser mãe, nunca quis. Então, quando você não sabe qual é a sua situação, quando tem algum fator de risco, quando realmente quer adiar a gravidez para depois dos 35 anos, o congelamento de óvulos hoje é a forma mais segura e com maior potencial de gravidez que existe. Não existe outra forma. E, doutor Rodrigo, como a gente está falando de muitas mulheres de 36, 37, 38 anos, principalmente, que procuram, né, que chegam até o consultório, vale a pena essa mulher, ela chegou nos 38, não tem tudo bem que ela não soube dessas estatísticas. Aí ela chega até você, né? Eu estou te falando isso porque nas lives que eu fiz antes apareceram várias vezes essas perguntas, né? A gente está sabendo sobre o congelamento agora. Vale a pena, mesmo que, olha, de repente você vai ter 3 óvulos ali, maduros. Vale a pena? Você faz esse trabalho com esse tipo de mulher ou você a orienta de outra forma? Não, eu acho que, na grande maioria das vezes, vale a pena sim. Então, a gente está falando só do ideal. O ideal é abaixo Tá. dos 5, mas mulheres com 38, 39, 40 anos não têm previsão de gravidez a curto, médio prazo e quer adiar, pode sim congelar óvulos. A Uhum. diferença é que essa chance será menor do que se ela tivesse congelado antes. E aí, como a gente compensa isso? Com mais óvulos congelados. Lembra que são esses dois fatores que vão dar um prognóstico de gravidez? Então, por exemplo, se eu tenho 20 óvulos congelados de uma mulher de 40, eu tenho uma chance estatística de gravidez muito próxima de uma mulher que congelou 12 óvulos aos 35. Então eu compensei. A diferença é que muitas vezes ela precisa fazer mais ciclos de coletas, porque num único estímulo, dificilmente ela vai conseguir esse número Menos muito. amostra, né? Não, porque ela vai precisar com uma reserva menor. Às vezes eu Sem só consigo dúvida. estimular os folículos que estão no ovário. Então, se eu tenho poucos folículos, vão crescer poucos folículos, vou ter menos óvulos. E aí você fala assim, tudo bem, mas eu só quero fazer uma única coleta e eu tenho 5 folículos. Vale a pena? Lógico que vale. Vale a pena, melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada e depois de 5 anos falar, puxa, mas eu tinha uma chance. Só que qual que era a chance? 40 anos congelei 5 óvulos. Tem uma em cada 10 mulheres que vai conseguir um bebê. Mas vai ter uma em cada 10 que vai conseguir. É melhor do Uhum. que você falar, hoje eu não tenho mais chance nenhuma. A minha chance é de 0%, 0,5%. Então sempre é válido. Só que sempre com os números reais, uma conversa franca, para também não colocar toda a esperança, a expectativa nos óvulos que estão congelados. Então a vida tem que continuar. Você não pode falar, agora estou garantida. Garantia nunca vai ter, mas vai ser a melhor chance possível. Então, por exemplo, uma mulher de 40 anos e que começa a tentar engravidar, 55% vai conseguir engravidar em um ano. 45% não conseguiu engravidar dentro de um ano de tentativa, e isso só pelo fato de ter 40 anos. Aí essa mulher falou assim: tudo bem, eu não consegui engravidar, então eu vou tentar fazer alguma coisa. Tem uma indicação de fertilização in vitro. E ela faz a fertilização in vitro com esses óvulos de 40 anos. Qual vai ser a chance dela? Vai ser baseado na idade do óvulo e na quantidade de óvulos. Se ela falar assim, eu tenho óvulos congelados lá de 37. Ótimo, vai aumentar as suas chances. Agora, ela pode ter congelado aos 37 e aos 40 anos ter engravidado no primeiro mês de tentativa? Lógico que pode. Pode. Então a gente só está falando de probabilidades. Então é sempre o recurso que a gente tem. Então, hoje, as mulheres elas estão sofrendo uma mudança social que os nossos pais, os nossos avós engravidavam antes dos 30 anos, na grande maioria das vezes. Então, a nossa geração, entre 30 e 45 anos, não está acostumado com índice de infertilidade. Só que a infertilidade acomete um em cada 7 casais, em média. Então, é muito comum essa dificuldade para engravidar. E quanto maior a idade da mulher, maior é esse índice. Então, por exemplo, aos 38 anos, já passa a ser de 25%.
Então, realmente é um índice importante. Então, a mulher ela não tem como saber se ela vai cair no grupo que engravida fácil ou no grupo que não conseguiu engravidar. Então, o congelamento de óvulos realmente é dar uma autonomia maior para essa mulher, para ela ficar um pouco mais tranquila. E, doutor, sobre os riscos desse processo, porque, não sei, às vezes a fantasia das mulheres no sentido das injeções, dos hormônios, o medo de repente, isso estimular qualquer tipo, né, de doença tumoral, enfim, né, as fantasias que a gente tem pelos medos. Você pode me contar um pouquinho? E queria também que você já engatasse sobre as possibilidades de síndromes e anomalias em função de ser um tratamento que a gente chama aí da fertilização, da reprodução humana, como fica isso? Porque muitas vezes quem está de fora tem um olhar, obviamente, leigo, né, sobre isso e muitos medos. Queria que você desmistificasse um pouquinho. Sim, então, o primeiro ponto é em relação aos efeitos colaterais. Então, os principais efeitos colaterais do uso dos hormônios são os efeitos parecidos com uma gravidez inicial, então a retenção de líquido, dor na mama, né, e uma TPM, até alterações de humor, coisa que dura mais ou menos cerca de 5 a 7 dias. Então, são efeitos variáveis, tem pessoas que não têm nenhum efeito, tem mulheres que ficam um pouco mais sintomáticas, mas transitórios, são pontuais. Menstruou, fez a coleta de óvulos, alguns dias depois vai menstruar e esses sintomas passam. Então, primeiro ponto, os hormônios engordam? Não, eles incham, eles fazem retenção de líquido. Agora, as mulheres que fizeram tratamentos de fertilização in vitro, principalmente, que já estão no processo tentando engravidar, que relatam que engordaram, é porque tem uma associação da ansiedade junto, que acaba sendo descontada na comida, né? Por todo um processo de expectativa de gravidez e tudo isso. Mas o efeito hormonal, cientificamente, não tem esse efeito. E esses hormônios, eles estimulam os ovários a crescer os folículos, e esses efeitos hormonais são decorrentes da produção hormonal dos ovários. Ou seja, são os próprios hormônios do corpo, não são hormônios sintéticos. Os hormônios que são administrados são para estimular o ovário, mas os efeitos são de uma mulher na gravidez. Então, o nível de estradiol, por exemplo, que é um nível que é o hormônio que dá esses sintomas, é um nível muito próximo até da gravidez. Então, na verdade, a placenta já produz isso no final da gravidez, por exemplo. Só que demora 10 dias de estímulo e os efeitos duram aí 7 dias. Então, esse é o primeiro ponto. A médio ou longo prazo, tem um risco de ter câncer de mama ou outro tipo de câncer pelo efeito dos hormônios? Não aumenta risco de câncer, tá? Por quê? Pelos mesmos fatores que eu mencionei agora, mas principalmente porque o câncer existe uma predisposição genética e quando tem associação dos hormônios que tem correlação com câncer, são os hormônios sintéticos usados para reposição hormonal na menopausa, dependendo do hormônio, não são todos, e também o uso de contraceptivos, também não são todos que estão correlacionados. Mas esse efeito é um efeito muito pontual. Não é um efeito a médio e longo prazo, meses, anos usando. Você está usando hormônios por 10 dias. Ah, mas vou fazer 5 coletas. Posso fazer? Pode, porque são sempre muito pontuais. Então, esse risco não tem. Em relação à segunda pergunta, quando a gente correlaciona doenças de bebês oriundos de fertilização in vitro, porque depois do congelamento de óvulos só tem uma forma de usar esses óvulos, através da fertilização in vitro, onde eles vão ser fecundados no laboratório. Então muita gente fala, mas eu posso voltar com esses óvulos para o meu útero e engravido espontaneamente? Não, é um processo no laboratório. Enfim, o embrião depois que é transferido para dentro do útero. Mas quando a gente compara mulheres que fizeram fertilização, bebês nascidos de fertilização in vitro, com bebês nascidos em gestações espontâneas, a taxa de doenças, quando a gente retira o fator que modificaria isso, que é a idade do óvulo, quando a gente fala, não, vamos comparar na mesma idade, gestação espontânea e por FIV na mesma faixa etária,
o índice de alterações são as mesmas. Ou seja, a fertilização in vitro nada mais é do que pegar o óvulo, pegar o espermatozoide e juntar no laboratório. Mas se esse óvulo é saudável, ele vai continuar sendo saudável. Se esse óvulo é alterado, ele vai continuar sendo alterado. Com a vantagem que num processo de fertilização in vitro, hoje é possível avaliar no embrião, não no óvulo ainda. Então só dá para saber quando fecundou esse óvulo. É possível, então, através de uma Biópsia, né? fazer uma análise cromossômica desse embrião. E aí dá para saber, esse embrião aqui tem o número de cromossomos normal, esse vai ser transferido, e esse daqui tem uma trissomia e pode dar, por exemplo, um bebê com síndrome de Down, esse não vai ser transferido. Ou seja, Doutor, é até só possível uma, diminuir Só risco. uma, só uma perguntinha nisso, nessa parte aí. Essa história da possibilidade da biópsia, eu acho muito interessante e eu tenho uma dúvida. Eu estou falando algumas dúvidas que talvez para você seja assim, nossa, mas é o que passa pela nossa cabeça. Quando você vai fazer uma biópsia desse embrião, você vai tirar, né, você vai mexer nele ali, né? Imagino que você tire alguma célula para você poder fazer essa biópsia. Eu queria saber se isso pode lesar este embrião. Porque a fantasia que a gente tem é essa: vou mexer ali, né, vou fazer essa biópsia e posso causar algo ali. Isso é fantasioso? Isso faz sentido? A gente faz a biópsia no embrião que chegou ao estágio de blastocisto, que já é um embrião que tem mais de 100 células, e ele tem duas partes. Uma parte que é a camada externa e a parte interna. A parte interna são as células que vão dar origem ao bebê. E a parte externa vão dar origem à placenta. O que são retiradas são as células da camada externa que vão dar origem à placenta. Então, nós não estamos mexendo no bebê, no feto, no embrião Ah, que legal. do bebê. E aí, essa biópsia pode sim trazer riscos? Sim, pode. Na mão de embriologistas inexperientes, pode danificar o embrião? Pode, mas esse risco é extremamente baixo. Então, tudo em medicina envolve riscos, mas a gente sempre tem que saber qual é o benefício e qual é o risco. Quando os benefícios superam e muito os riscos, vale a pena, mas sempre vai ter risco. Transferir embrião sem biópsia tem risco? Sim, tem risco. E fazer a biópsia também tem risco. Então sempre vai depender da idade do óvulo, para a gente saber se vale a pena ou não vale a pena. Ou seja, não existe uma condição, uma orientação que seja geral. Geral. Existe individualização. E fala assim, ó, no seu caso, é interessante sim fazer a biópsia. Em outros, não, pode transferir embriões sem biópsia, porque o prognóstico de gravidez vai ser excelente. Então, tudo vai depender. Mas risco é muito baixo. Né? E não está lesando o embrião propriamente dito, que às vezes fala, será que não vai faltar um bracinho, uma mãozinha? Um dedinho? Então é assim que funciona, porque na verdade são células todas iguais e que elas ficam replicando numa velocidade extremamente absurda. Para vocês terem ideia, na verdade o embrião no terceiro dia tem por volta de 8 células. 2 dias depois, ele já tem mais de 100. E Nossa. 2 dias depois, quando ele já está no útero, ele já tem mais de 1000. Então é um crescimento muito, muito, muito rápido nesse processo. Doutor, quanto tempo esses óvulos, fiz o congelamento, quanto tempo eu posso deixar esses óvulos congelados? E se o tempo que eu deixo esses óvulos congelados pode ter alguma, enfim, degeneração desses óvulos? Não existe tempo limite, então tem gravidez aí com mais de 20 anos de óvulos congelados que deu bebê já. Tempo. O processo do congelamento é um processo que a gente chama de vitrificação, que esses óvulos eles são congelados de uma forma extremamente rápida, a menos 196 graus, eles ficam em cilindros de nitrogênio líquido e não perde qualidade ao longo do tempo. Existe risco de perder ao descongelamento?
Sim, e quanto mais jovem for o óvulo, menor é o risco, porque geralmente esses óvulos aguentam mais qualquer fator de estresse externo, e a taxa de sobrevivência dos óvulos há 10 anos era extremamente baixa, por isso que pouco se falava nessa técnica, e que ao longo dos anos melhorou muito, e hoje fica em volta aí por volta de 85 até 95%, dependendo de vários fatores. Então, a grande maioria dos óvulos sobrevivem. Então, a gente sabe que nem todo óvulo, ao descongelar, vai gerar embrião e vai sobreviver, nem todo óvulo vai ser fertilizado, nem todo embrião se desenvolve. Por isso que não é um óvulo igual a um bebê. Mesmo, então, por isso que a gente tem que congelar mais óvulos, porque nem todo óvulo vai ter esse processo. E mesmo numa gravidez espontânea. Quando o casal tem relação no período fértil e está tudo perfeito com esse casal do ponto de vista físico, anatômico, o casal pode gerar um embrião ruim e que ela não fica nem sabendo que gerou embrião, ela simplesmente não engravidou. Ela menstrua e fala, tá bom, vida que segue. Por isso que não é regra o casal engravidar no primeiro mês de tentativa. Casais saudáveis do ponto de vista reprodutivo, às vezes vão engravidar no sexto mês de tentativa. Mas porque muitas vezes até gerou embriões, mas o embrião não era bom. Então, é natural da espécie humana. E doutor, você disse que um dos fatores das mulheres estarem deixando essa gravidez para um momento mais tardio é justamente por elas não estarem encontrando um parceiro viável, e imagino que tenha muita influência aí da contemporaneidade, da liberdade, dos múltiplos parceiros, enfim, né, dessas relações líquidas, que é o que eu mais falo aqui na minha rede social. Quem é meu seguidor sabe que eu canso de falar desse assunto. Pensando nisso, eu imagino que muitas mulheres, e me perguntaram bastante isso via direct aqui, muitas mulheres chegam aí com, sei lá, 36, 38, 40 anos, e você diz, olha, vimos aqui nos exames, então tenho essa reserva tá baixa, né? Então a quantidade de folículos que nós temos aqui são baixos. Se você quiser fazer ok, você vai ter que provavelmente fazer várias, e que talvez a fresco, né? Se você de repente fizer alguma fertilização aqui a fresco, a chance é maior, o que acontece muitas vezes. Você tem visto essa procura de mulheres? Aí uma dúvida minha, uma curiosidade. Mulheres que chegam até você e procuram doadores anônimos porque não tem parceiro, porque querem viver essa maternidade, porque querem ter a chance de congelar, não só, de repente, naquele momento, o óvulo, mas congelar talvez o embrião com sêmen de doador anônimo. Isso tem acontecido? Não tem acontecido? Queria ouvir um pouquinho. Aí uma curiosidade minha. É cada vez mais comum a produção independente, a gente chama de maternidade solo, e essa busca chega em mulheres por volta aí de 38, 40 anos. Eu tive uma paciente com 30 anos que fez maternidade solo, ela falou, nasci para ser mãe, e eu quero ser mãe, e eu quero agora. Foi a paciente extremamente jovem, mas a média são de mulheres já para produção independente por volta dos 39 a 40 anos. Então é quando realmente a água já está aqui, que fala assim, ó, eu preciso ter alguma atitude e aí eu quero a produção independente. Só para ter ideia do número, né, que teve esse aumento, teve um aumento na busca de sêmen, dos bancos de sêmen nacional e internacional, de mais de 500% nos últimos 5 anos. Então é uma mudança também que as mulheres, hoje, elas não precisam mais de ter um parceiro para ter a sua maternidade, né? Então, realmente, as mulheres estão se encorajando mais. A gente tem caso aí de mulheres famosas e que até colocaram isso na mídia e que isso trouxe até mais coragem para as mulheres realmente tomarem essa atitude. E quando a gente fala de decisão, a gente sabe que congelar embrião tem uma chance ligeiramente maior do que congelar óvulos. Tá? Então, para aquelas mulheres solteiras, elas têm que congelar óvulos. E para aqueles casais que querem adiar a gravidez, 2, 3 anos, a gente sempre vai pensar em risco-benefício, porque o embrião é do casal, não é da mulher, então a mulher não está preservando a sua fertilidade. Se esse casal se separa depois de 3 anos, ela não vai poder usar aqueles embriões, mas num planejamento aí, dependendo do relacionamento desse casal, a gente orienta a congelar embriões. Só para eu finalizar, para eu complementar. E aí, o que você falou assim, mas as mulheres congelam embriões,
Geralmente não. Geralmente, para uma produção independente, ela congela óvulos ou ela já quer transferir a curto prazo. Então, ela quer fazer Naquela hora já. Tá. para transferência. Não pensando em, eu vou adiar então 2 anos. Naquela mulher que quer adiar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente continua orientando congelar óvulos. Porque eu não sei se daqui 6 meses ela tem um relacionamento que relâmpago, que fala, nossa, encontrei o homem que é o pai dos meus filhos. E de repente ela fala, puxa, mas eu congelei embrião. Então, ou engravida a curto prazo, né? E depois vai ter um relacionamento e tudo bem, né? Mas se não, o congelamento de óvulos é o mais indicado. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o descarte desses óvulos. Então, vamos supor que eu congelei os óvulos, né? E aí eu tive bastante óvulos, aí consegui ali, usei alguns óvulos, outros não. Como fica esse descarte? Para onde vai? Porque não sei que as pessoas possam imaginar. Tá? Então, primeiro ponto é sempre pensar que o congelamento de óvulos realmente então é aquele seguro que eu falei. Então, a mulher congela, ela depois tem vida normal, tenta engravidar espontaneamente. Se ela conseguiu, ótimo, ela pode nunca utilizar aqueles óvulos. Se ela não conseguiu, ela fala que bom, eu tenho esses óvulos. Usei uma parte dos óvulos ou não usei os óvulos. Eles podem ser descartados como qualquer outra célula, diferente de embrião. Embrião, sim, não pode ser descartado facilmente. Então, embriões podem ser descartados pelas regras do Conselho Federal de Medicina após 3 anos de congelamento, ou podem ser doados, mas não descarte antes de 3 anos. Óvulo não. Óvulo pode ser descartado a qualquer momento porque é só uma célula que não tem nenhuma outra repercussão. Então, elas são simplesmente descartados. E o que a gente fala muito, né, que as mulheres, elas deixaram para engravidar mais tarde, mas elas continuam, a maioria, querendo pelo menos 2 filhos. Então, o congelamento de óvulos não serve só para quem quer engravidar, sei lá, com 36. A mulher tem que pensar que se ela engravidar com 36, ela vai tentar a segunda gravidez, talvez aos 38, 39. Então, o congelamento, às vezes, não é para a primeira gravidez, às vezes é para a segunda, às vezes até para uma terceira. Então, muitos casais que às vezes falam, nossa, nunca pensei em ter 3 filhos, chegam aqui falando, eu já tive 2 filhos de gravidez espontânea, não estou conseguindo ter o terceiro, porque eu nunca nem pensei. E ela chega aqui com 41, 42 anos e fala assim, quero muito ter o terceiro. E aí ela vai ter mais dificuldade, vai fazer mais ciclos de fertilização in vitro. Por quê? Porque realmente o tempo deixou ali a qualidade dos óvulos diminuir. Então, eu acho que o congelamento, hoje, eu brinco que a minha filha, que hoje tem 2 anos, certamente, se ela não engravidar antes dos 30, eu vou falar, com 30 anos você congela óvulos. E congela, quanto mais óvulos, melhor. Número ideal, de forma geral, tá? O número que te deixa mais seguro, nunca vai ser garantia, mas o número seguro, 20 óvulos. Com 20 óvulos, você tem, antes dos 35 anos, 90% de chance de ter um bebê. Se for dos 35 aos 37, mais ou menos 65%, e depois dos 38 aos 40 começa a diminuir esse prognóstico, mas ainda assim continua sendo muito bom. 20 óvulos é um número que seria um número ideal. Mas quero congelar 40 para ter 98% de chance de ter um bebê. Tudo bem, pode, mas sempre vai ser algo mais difícil. Você encontra algumas demandas de pessoas em função das religiões, com alguns questionamentos para você? Porque eu lembro uma vez que eu estava numa clínica de uma amiga minha, e a secretária tinha, enfim, tinha umas questões, uma dificuldade, né, da vida aí, de relacionamento. Ela sonhava muito, né, em viver a maternidade, mas ela disse para mim, Pamela, eu tenho medo de recorrer ao congelamento em função da minha religião. Isso aparece para você, né? Porque você falou tanto dos óvulos como a célula, né? De um jeito assim que pode ser descartado com tanta facilidade. Eu queria voltar um pouco nesse assunto para você explicar um pouquinho, porque talvez alivie algumas fantasias. Muitas pessoas deixam de fazer em função da religião, por acharem que estão fazendo alguma coisa completamente fora da natureza humana e tudo mais. E acho que seria legal falar um pouquinho disso.
A gente considera, tá? Primeiro, a gente não tem nenhuma resposta científica única. Então, esse um assunto que cada pessoa vai ter a sua opinião. Mas o que a gente considera, e a minha opinião, primeiro, que o óvulo e o espermatozoide, eles dão origem a um grupamento de células que tem um potencial de gerar uma vida. Mas a vida só é gerada a partir do momento que há uma implantação. Sem o útero, essa implantação não aconteceu, ainda não era uma vida. Então, para algumas religiões, a fertilização in vitro não é bem-vinda, não é algo divino, digamos assim. Para outras, são consideradas como a alma só entra naquele embrião a partir do momento da implantação. Então, Como facilitadores, né? Como facilitadores disso. Exatamente. Então, eu considero, na verdade, um embrião que está congelado ainda com potencial, como uma semente. Se eu tiver uma semente e colocar aqui na minha mão, essa semente não vai virar uma árvore e dar frutos. Agora, se eu colocar num terreno que tenha condição para esse embrião, essa semente germinar e crescer, aí sim vai dar origem. Mas é lógico, são opiniões, não existe certo e errado nesse contexto. E o que eu costumo falar, porque é o meu pensamento pessoal, é que se a gente for pensar que não é de Deus, o processo de fertilização in vitro, e primeiro que o avanço da ciência é um avanço que também é algo divino, sem dúvida nenhuma. Tá? Deus nos capacita para fazer isso. Lógico que existem o livre-arbítrio, existem um monte de fatores, a gente faz o que a gente quer da nossa vida, mas existem, do ponto de vista religioso, eu acredito que se Deus não quisesse, ele não daria essa capacidade ao homem. E segundo, que mesmo nos processos de fertilização in vitro, nós não temos o controle da situação. Quantas vezes a gente faz todo o processo da melhor maneira possível e com tudo controlável, mas tem algo que é incontrolável e que realmente pode ter uma força acima disso tudo. Então tem uma questão que a gente fala, se Deus não quiser, não vai acontecer, ou não vai acontecer naquele O momento. invisível, né? O invisível. É isso, a gente não tem o controle, a gente não fabrica bebês em laboratório. Nós ajudamos casais com infertilidade a conquistarem uma sonhada maternidade, paternidade. Então, é isso que acontece no laboratório. E esse processo, se a gente for considerar, aí é uma opinião pessoal, as mesmas pessoas que falam assim, isso não é de Deus, então, porque Deus, se quer assim, é assim, é para ser. Né? Muita gente fala isso. Se tiver que fazer fertilização, então eu prefiro não ser. Ok, então se você tivesse um câncer e falar assim, a medicina te deu uma quimioterapia, você prefere não fazer a quimioterapia? Eu acho que pouquíssimas pessoas não iriam querer, né, o recurso da medicina. Então, a fertilização in vitro também é isso. Também é um recurso da medicina para resolver questões biológicas. Porque se fosse assim, falar assim, então meu pâncreas não está funcionando, meu rim não funciona, então não pode ir para uma máquina de hemodiálise, porque isso daí é artificial. Não. Eu duvido que alguém que tenha um problema no rim e que precise vai falar, não, prefiro então não fazer, prefiro morrer. Então, a fertilização in vitro, lógico, eu não estou romantizando, eu não estou ignorando a crença de cada um, a fé de cada um, mas a gente tem o avanço da medicina para trazer uma qualidade de vida ou uma sobrevida em alguns casos, mas nesse caso, a realização de sonhos, que são um dos maiores sonhos de uma pessoa. É um sonho intrínseco. Eu atendi uma paciente agora, uma hora atrás, que ela falou assim, nasci para ser mãe. Então, quantas mulheres não têm já que já está enraizado no seu íntimo, né, esse sentimento? Então, a medicina, ela vai trazer uma chance de sucesso maior. Então, a fertilização in vitro está para ajudar, não acontece o certo na hora errada, a gente não tem o controle de tudo e, realmente, a gente tem que ter também, para cada ação existe uma consequência e para cada escolha existe uma renúncia, né? Então, eu acho que não existe a culpa em relação ao relógio biológico. Eu acho que a culpa por si só de falar, por que eu não fiz isso antes, não sei o quê, eu acho que não vai agregar.
não sei nem o que você pensa do ponto de vista psicológico, o que eu falo assim, o que eu posso fazer a partir de agora. Então, eu posso mudar algo daqui para frente? Pode, sempre vai poder, né? Então, sempre vai ter como mudar o futuro, embora a gente não tenha como mudar o passado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar para as pessoas, né? Eu fiquei bem emocionada com o que você está falando, porque eu acho que casa muito com o que eu penso. E para quem está assistindo, eu pego carona e abençoo tudo que você disse e acrescento mais. Assim, eu acho que nós, se pudermos, que nós possamos usar todos os subterfúgios possíveis. Se nós desejamos alguma coisa, que nós, sim, vamos nos informar, vamos entender por onde. Todas as pessoas que eu conheço, eu tenho uma amigona, assim, muito minha amiga, que ela tinha um parceiro, eles tinham uma infertilidade, ela é bem mais velha que eu, ela tem 50 e pouco, e quando ela estava, acho que dos 35, não, dos 34 até os 39, foi uma luta absurda, e ela conseguiu, né, ela conseguiu ter os gêmeos que ela tem. E ela fala para mim, sempre emocionada, ela fala assim, Pamela, eu faria tudo de novo, eu tomaria todas as injeções de novo, eu investiria aquilo de novo, vendeu o carro, enfim, você sabe como é, não é um procedimento, né, barato, a gente sabe, mas eu acho que tem um retorno e acho que tem uma possibilidade imensurável, né? Então, eu penso como você. Eu acho que se o homem está mais capacitado e ele tem mais possibilidades hoje, né, de toda essa tecnologia, esse avanço da medicina, que a gente possa, sim, né, a ideia dessa Semana da Fertilidade, eu estou só fazendo uma amarração aqui em função do nosso tempo, né, acho que a Semana da Fertilidade oferecida pela campanha Gravidez na Minha Hora é justamente com essa intenção, que a gente entenda todos os subterfúgios e que nós possamos nos conscientizar das possibilidades que temos. Porque muitas vezes na ignorância a gente sofre sem saber o que é possível fazer. Então, te agradecer demais, né, doutor Rodrigo, por toda essa explanação, por essa aula aqui que você nos deu, todo mundo que teve a oportunidade aqui, né, de ouvir essa live, à sua disposição de trazer tantos dados, né, e tanta esperança também para nós mulheres, para pensarmos e para nos organizarmos e planejarmos uma gravidez, que eu penso que não só nós merecemos viver essa maternidade, como também planejar a vinda de um ser nesse mundo, né? De uma maneira mais equilibrada e mais organizada. E só para complementar, vai ser Manda bala. um minuto, porque nossa live está acabando, mas para complementar, muitas mulheres têm a informação do congelamento de óvulos e não fazem o congelamento porque elas têm um sentimento de fracasso ao congelar. Parece que elas falam assim, alguma coisa já está dando errado na minha vida. Quando deveria ser o contrário. Deveria falar assim, deixa eu me preparar para um dos maiores sonhos que eu tenho. Então eu sempre falo, se na palma da sua mão tiver a maternidade como um dos seus maiores sonhos, lista seus 5 maiores sonhos. Maternidade está entre eles, você tem esse recurso, né? E o congelamento, as pessoas às vezes falam assim, não, mas aí parece que eu estou já fracassando. Enquanto você tem que falar, é a solução, é um aliado, não é o problema. O problema é o relógio biológico. Esse é implacável. O congelamento, a fertilização depois, é um recurso, né? Com acho que certeza. é a principal mensagem, né? Sim, e muitas vezes em função das aplicações das injeções, né, tem mulher que chora e tal, eu dei meu depoimento aqui, tive minha vida normal, continuei indo inclusive na academia, atendendo meus pacientes, normal, a gente fica um pouquinho mais inchada aqui na região, mas a gente sabe que é por uma boa causa, por isso que a mente precisa também ajudar. O emocional, eu penso que quanto mais equilibrado, mais exercícios de respiração, meditação, comer direitinho, se cuidar, eu confio muito que isso ajuda bastante, né? Eu falo que é uma forma da gente aconchegar esse processo e com mais equilíbrio, acupuntura, né, doutora, que não vai dar tempo de falar, mas também são outras possibilidades que nos ajudam muito no equilíbrio e para a gente ter
um processo aí com o saldo mais positivo possível. Doutor, muito obrigada, viu? Um prazer conversar com você, ter você aqui. Obrigada, Gravidez na Minha Hora. Quem quiser acompanhar os canais do Gravidez na Minha Hora, @Gravidez na Minha Hora, gravideznaminhahora.com.br, oferecimento da Ferrin. Eu, Pamela Magalhães, com o doutor Rodrigo Rosa, feríssima aqui, dando uma aula pra gente. Obrigada, viu, doutor? Um beijo para todos, obrigado. Obrigada, querido. Até mais. Essa live fica no IGTV e logo mais semana que vem tem podcast sobre o assunto. Obrigada, doutor Rodrigo. Até mais. Beijão.